Como dar um feedback positivo, pessoal? Nós já falamos um pouquinho em relação ao feedback corretivo, nas situações em que você precisa corrigir o desempenho, e agora a gente vai falar um pouquinho em relação ao feedback positivo. Então, o feedback positivo é quando você tem um desempenho esperado ou acima do esperado, né? Então, quando você tem um desempenho que as pessoas estão atingindo o que você estabeleceu, ou mesmo ultrapassando, o feedback ele é diferente, né? Ele é um pouquinho diferente. E ele tem aí algumas técnicas importantes para serem feitas. Uma técnica importante nesse caso, pessoal, é uma técnica chamada STAR. É realmente STAR de estrelas, né? Então, o método STAR, ele utiliza a verificação da situação ou da tarefa na qual aquele indivíduo, aquele colaborador desempenhou, ação específica em cima daquela situação ou tarefa e o resultado, né, a resultante daquela tarefa que ajudou a equipe a atingir um determinado objetivo, né, ajudou o supervisor a atingir um determinado objetivo. Então, o S ou T do STAR é situação ou tarefa, né? São essas duas partes aqui da estrela, ou seja, qual foi o problema, oportunidade, desafio ou tarefa em questão. Então essa é a primeira parte. O A é de ação, né? De action. O que foi feito especificamente sobre o problema? E o R é results, né? De resultado. Qual foi o resultado e o impacto sobre o problema? Então, aqui é uma técnica, então, né, novamente, chamado STAR, que você pode e deve fazer sempre quando o resultado for esperado for atingido ou até mesmo for ultrapassado, né? E também pequenos progressos para que você possa fazer reconhecimento ao longo da jornada, para que o operador, para que o colaborador, para que a equipe sinta que você está atento a reconhecimentos. Vamos dar agora um exemplo prático no próximo slide. Pessoal, um exemplo prático, então, em relação à utilização do STAR, que é a maneira que você pode dar um feedback construtivo para o colaborador. Vamos colocar um exemplo aqui lúdico, né? Então, a primeira parte que é situação ou tarefa. Qual foi o problema, oportunidade, desafio ou tarefa em questão? Então, eu coloquei aqui, ó, Ayrton, gostaria de parabenizá-lo por sua sugestão essa semana para reduzir o scrap de nossa célula de trabalho. Então, aqui é a situação, a tarefa mais genérica, né? Você está reconhecendo um colaborador que deu uma sugestão numa semana, então você está atento, né? Aquilo está fresco, aquilo aconteceu aí há poucos dias e é importante porque ele se preocupou em estar colaborando para reduzir, por exemplo, o scrap de uma área. Vamos para a segunda parte. Aí vem a parte da ação, né? O que foi feito especificamente sobre o problema, sobre aquela sugestão de melhoria que ele deu. Aí você conclui. A análise de cada anomalia acima de 5 peças, assim que ela ocorre na operação causadora, fez com que entendêssemos melhor o problema junto aos operadores em seu posto de trabalho. Então aqui eu já dou mais especificamente o que ele fez. Então a primeira parte ela é mais genérica, foi uma sugestão para redução do scrap na célula. E aqui em relação à ação, eu pontuo especificamente a análise de cada anomalia acima de 5 peças. Essa foi a sugestão. Assim que ela ocorre na operação causadora. Uma análise que é feita no momento em que aconteceu o problema, as coisas estão frescas, né? Tem uma especificidade em cima da quantidade de peças. Acima de 5 peças, faça a análise de anomalia. Então essa foi a sugestão mais específica que o colaborador deu. E qual que foi o resultado, então, dessa ação? Como resultado, ontem já entendemos a causa do maior scrap da área e em breve teremos uma redução real de custos de nosso departamento. Então, com aquela ação, com aquela análise, logo no momento que acontece, as pessoas já conseguiram entender, a supervisão já conseguiu entender a causa raiz de um dos maiores problemas de scrap da área
e, consequentemente, com algumas ações e com a redução desse scrap, uma redução de custo vai ser realizada. Então aqui está um exemplo bem prático de como você pode usar aí um feedback construtivo utilizando a técnica STAR.